Como estudar biologia por temas para o Enem? Exatamente, eu quero te ajudar com isso. Você pode estar se perguntando como e por onde começar a estudar biologia, porque biologia tem um monte de conteúdos, biologia tem um monte de blocos, aí você chega no seu cursinho, o professor 1 é da frente 2, o professor 2 é da frente 3 e o professor 3 é da frente 1. Como é que você vai entender três frentes de biologia com três professores diferentes? Às vezes os três têm aula no mesmo dia, tu tem um caderno e você fala, meu Deus, calma. Eu preciso que você entenda que a biologia é grande, mas ela não é dois não, beleza? Porque a gente tem sim um jeito de dividir biologia por blocos e de estudar de uma forma direcionada e com estratégia, e eu quero te fornecer esse caminho específico para você entender. Olha só, o que eu vou fazer aqui, o que eu vou falar para você, vai te ajudar tanto se você está no começo da sua jornada para o Enem, quanto se você está assistindo esse vídeo faltando um mês, tá certo? Então isso daqui vai ser muito importante. Já pega caderno e caneta, anota aí para você não esquecer. E eu quero te entregar aqui o ouro da biologia. Então vamos lá. Como eu posso, professor, estudar biologia por temas para o Enem? Eu vou dividir aqui a biologia em 5 grandes blocos. E aí eu não estou tirando isso aqui de vozes da minha cabeça, mas eu estou usando as métricas do Enem com relação aos conteúdos que mais caem e o seu nível de importância para a compreensão da biologia. Tá? Então veja que eu estou levando em consideração não somente o número de questões de biologia desse assunto que tem na prova do Enem, mas também a validade desse conteúdo para entender outros, tá certo? Então como é que eu posso dividir a biologia por temas? Primeiro grande bloco que você pode separar a biologia seria aí a parte de ecologia. Ecologia inclui uma porrada de coisas, certo? E principalmente porque a parte de ecologia é inevitavelmente o que mais cai no Enem. Ecologia sempre está lá. Às vezes o Enem pode pregar uma peça na gente e botar menos ecologia do que o que a gente espera, mas ecologia sempre está lá. Nunca vem uma prova sem ecologia. Então imagine começar estudando por ela. Você já vai começar garantindo, no mínimo, 3 acertos numa prova de biologia. Numa prova de 15 questões, você já está aí, né, com 20% de acerto. Então isso daí já faz diferença. Então imagine que hoje você está aí fazendo simulados e está tomando pau em biologia. E aí o que é que acontece? Quando você vai olhar, você está errando muitas questões. Ecologia, fisiologia, tal, tudo, você erra tudo. Mas quando você olha para a quantidade de questões de ecologia que tem naquela prova e você está errando, se você lapidar esse conteúdo, é mais 4 a 5 questões que você vai acertar todo simulado. Então isso daí já vai começar a fechar uma caixinha específica que estava aberta ali, não estava funcionando, agora ela vai estar bem fechadinha, bem lapidada e não vai te causar mais problema. Então ecologia não é o assunto para você deixar no final, é o assunto para você ver primeiro, porque é o que mais cai e ele tem uma facilidade muito grande. Então, começa por ecologia, deixa de coisa, deixa de deixar para o final. Ah, não, eu vejo ecologia na revisão. Não, garanta ecologia, gabarite ecologia. Por quê? Porque biologia vai começar por ela, tá certo? Principalmente porque são os níveis de questões mais fáceis. Então você vai ter uma TRI muito mais alta acertando as questões de ecologia. Segundo ponto aqui, genética. Professor, mas espera aí, genética? Sim, meu querido, minha querida, genética. Por quê? Porque genética é um conteúdo que tem um grau de dificuldade maior e tem sempre uma questão na prova do Enem. Pode ter mais, mas sempre está lá, certo? Então, no mínimo, uma questão de genética vai ter e ela vai ser uma questão que fecha a cereja do bolo para você, certo? Professor, eu quero medicina. Pronto, você não pode perder questões de genética. Já começa por aí. Não pode perder questões de genética. Já bota isso na sua cabeça e não esquece mais, beleza? Então, comece ali por ecologia, depois siga para a genética. Por quê? Nessa caminhada, você ainda está com muita energia. Você está dividindo a biologia por grandes blocos e um desses grandes blocos é um dos assuntos mais difíceis que fica logo no começo. E ele tem uma recorrência importante, porque toda prova ele está lá. Então você já garante logo a parte de genética e já consegue se livrar desse conteúdo que às vezes atrapalha o aluno. Depois a gente segue aí para o grande bloco da biologia celular, que vai trazer toda aquela parte de membrana plasmática, de tipo de transporte e principalmente de citologia, que é a anatomia da célula, que é quando a gente estuda lá as organelas, as funções das organelas, quando a gente estuda o papel delas dentro da célula e assim por diante. Isso sempre está no Enem também e é algo muito importante para servir de base para a sua compreensão de fisiologia. Por isso que as duas vão ficar aí encadeadas, tá? Então você tem aqui biologia celular para garantir essa parte, certo? Então divida nesses blocos
E fisiologia humana vem em quarto lugar porque é um assunto que tem ganho recorrência no Enem. Se você pegar o montante, tá, de questões do Enem de 2009 até 2024, você vai perceber que não, fisiologia não tem uma porcentagem tão grande. Mas, se você pega a porcentagem de questões que caem nos últimos 10 anos, você vai ver que fisiologia tem aparecido muito de 10 anos para cá. E a gente pode confiar sim nessa métrica porque ela tem permanecido. A mesma coisa com o quinto bloco que eu separei para você aqui, que é o bloco de ninguém mais, ninguém menos do que a parte de biotecnologia, tá certo? Então a parte de biotecnologia aqui, ela vai trazer para você um dos assuntos que mais tem sido cobrado na prova do Enem, tá? Então, esse conteúdo de biotecnologia, ele é muito importante. Ele precisa ser muito levado em consideração. Por quê? Por quê, professor? Porque biotecnologia, assim como fisiologia, no panorama geral, ele não aparece muito. Mas nos últimos 5 anos para cá, ele tem sido presente sempre, em todas as provas, tá? E mais ainda depois que a gente teve a pandemia da Covid. Então, do Covid para cá, a biotecnologia toda a prova. 1 a 2 questões. Então, perceba, se você parar para olhar esses 5 grandes blocos, você tem a prova de biologia, as 15 questões toda já sendo estudada por aí. Você vai completar, caso haja tempo para isso, com um ou outro conteúdo ali. Mas se não tiver tempo, tá vendo isso muito perto do Enem, garante essas 5 aqui, que eu garanto para você que o seu número de acerto vai ser alto. Principalmente se você tem física e química também. Tá? Você deve lembrar sempre que você não está estudando só para biologia, você não está lendo só biologia, ou seja, você não está ali para se tornar um especialista em ciências biológicas, tá? Você está ali para ser um bom resolutor de questões, não só de biologia, de física, química, história, geografia, sociologia, filosofia. Então, muita cautela na hora de estruturar o seu cronograma de estudos. E é por isso que eu queria deixar aqui 3 dicas básicas para vocês. Por quê? Porque você vai precisar organizar esse estudo muito bem com relação ao estudo semanal por bloco. Então, tente deixar pelo menos uma semana para cada um desses, tá? Não veja mais do que um por semana, porque você vai ter um aprendizado mais coerente, um aprendizado mais robusto. E ainda você vai ter tempo para fazer a segunda dica, que é teoria e prática. Não vai inventar de assistir aula de tudo, depois fazer questão de tudo e aí depois começar simulados. Isso não funciona, tá? Assista um bloco dessas aulas, terminou, faz questões. Então, diz, essa semana eu vou estudar só ecologia, professor. Um pouquinho de ecologia todo dia. Depois que terminou a aula do dia, faz as questões. No outro dia, assiste outro bloquinho de aulas, questões. Bloquinho de aulas, questões. Isso vai destravar os seus acertos num nível que você não está preparado para perceber. Olha só o que eu estou te dizendo. Eu estou te entregando o ouro da biologia aqui, o ouro da estratégia de estudos para a biologia. Então, teoria e prática tem que estar atreladas. Não adianta só assistir aula, não adianta só fazer questões lá depois. Tem que ser um unido ao outro, porque é assim que o seu cérebro aprende, tá? E isso vai ficar muito mais fácil de aplicar se você dividir esse estudo por blocos. Se não dividir, vai ficar difícil, tá? Se ficar querendo estudar tudo a todo tempo, não dá. E aí você vai incluir também a revisão espaçada. O que é isso, professor? Revisão espaçada é você fazer simulados recorrentemente. Não é deixar para fazer simulado só depois que terminar os conteúdos, não. Você tem que ir fazendo simulado toda semana. Olha só, se você pegar isso daí, faltando 5 semanas para o Enem, 1 mês e 1 semana, no caso, você vai estudar um bloco desse por semana, resolver questões todo dia que você assistir aula, e 1 vez por semana você vai fazer um simulado de natureza, né? Que tem biologia ali. Isso quer dizer que até a prova você vai ter resolvido no mínimo 5 simulados. Isso te prepara ou não? É como se você fizesse 5 jogos treino até chegar no jogo do campeonato. Olha só, dá ritmo de jogo, dá condicionamento. Então começa a fazer isso, deixa de esperar para fazer o simulado. Não, quando eu terminar todos os conteúdos eu faço. Não é isso. O simulado vai te ajudar a revisar o que você já está vendo e a antecipar o que você ainda vai ver. Então isso daí dá um conjunto, dá um boost no teu cérebro que tu não tem noção, tá? Então isso daqui é o ouro da estratégia para estudar. Essas 3 dicas aqui. Então se você ficou até o final, você merece essas dicas e ainda mais. 15 dias de acesso à plataforma para você estudar de graça, tá? Então isso daí vai te ajudar a aplicar esses blocos que eu falei. Pode pegar lá na plataforma que tá tudo organizadinho assim, beleza? Você pega, estuda com os nossos 15 dias gratuitos, simulado, questão, aula, faz essas dicas que eu tô te aplicando e você vai ver como vai ser o aumento do teu rendimento nesse curto período. É isso que a gente entrega aqui para os nossos alunos e se você não está no meio deles, você está perdendo tempo. E eu quero te mostrar isso, te entregando 15 dias de graça. Só você clicar no link aqui abaixo e resgatar, beleza?
Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo para continuar nessa jornada até o nosso 15 de 15 em Biologia. Tô com vocês até o final. Cheiro no coração, ama a biologia e até nosso próximo encontro. Valeu!